Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e nós estamos aqui para dar continuidade à leitura, ao estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, se você quer saber, conhecer um pouquinho mais sobre essa doutrina consoladora, essa doutrina que encontrou um campo muito vasto para crescer, para germinar, para brotar aqui no Brasil, eu estou propondo que você, junto comigo, conheçamos um pouco mais através de um livro de Allan Kardec. O livro é O que é o Espiritismo. Nós estamos no primeiro capítulo do livro, que se desenvolve através de 3 diálogos. Estamos no terceiro diálogo, o diálogo com o sacerdote, com o padre, dependendo da tradução que você tem aí no seu livro ou do texto que você acessou na internet. Se clicar aqui embaixo na descrição, vai lá para o Kardecpedia, é onde eu pego o texto. Eu tenho o livro físico também, mas para que nós possamos acompanhar a mesma leitura, eu estou usando essa forma digital e é o mesmo texto que fica disponibilizado aqui, tá bom? Nessa tradução aqui é com o padre. Então, Allan Kardec já fez 2 diálogos, com o crítico, com o cético, e agora desenvolve o maior dos diálogos, que é com o padre, e depois teremos a segunda parte do livro, que vai desenvolver de outras formas os ensinamentos, os princípios dessa doutrina. Muito bem, o vídeo de hoje é curtinho, porque é uma questão só, questão curta, resposta curta. E por que tão curto? Porque eu resolvi isolar esta questão da questão seguinte, porque essa aqui encerra um assunto. Qual é o assunto? Quem está acompanhando os últimos vídeos ou lendo os últimos textos já sabe. É o diabo, é o inferno. Os últimos questionamentos todos se desenvolveram aí na comunicabilidade com os espíritos, se são espíritos bons, se são demônios, e os discursos e os argumentos do padre e os contra-argumentos, a razão e o bom senso de Kardec. Muito bem, vamos para a questão. Vou ler ela aqui na tela. Eu não vou, por ser muito curta, eu comecei no último vídeo a compartilhar o texto. Não sei nem se vocês gostaram ou não, porque ninguém me deu uma opinião. Tô bravo. Brincadeira. Mas como é muito curtinho, eu vou ler e vamos comentar, tá bom? Pergunta. A igreja, quem está perguntando é o padre, a igreja não nega que bons espíritos possam comunicar-se, pois reconhece que os santos também se têm manifestado. Ela, porém, não considera bons aqueles que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Os espíritos ensinam, é verdade, que apenas recompensas futuras, porém, de modo diverso do que ela ensina. Ela quem? A igreja. Só ela pode julgar o que eles pregam e, portanto, distinguir os bons dos maus. Muito bem, essa é a pergunta do padre. E aí eu vou destacar, olha, gente, no meu texto impresso aqui, que eu usei para estudar, olha só quantas referências nessa pequena pergunta ele faz à Igreja Católica. Ele não está defendendo aqui o cristianismo, ele está defendendo os princípios da Igreja Católica. É diferente. 1, 2, 3, 4, 5. Pergunta curtinha, 5 referências, a preocupação que ele tem contra manifestações de espíritos que sejam contra os princípios da Igreja Católica. Muito bem. Por que o André falou que cristianismo é diferente de Igreja Católica? Porque nós temos hoje uma variedade enorme de filosofias ou religiões cristãs que não são, ou não é, a Igreja Católica. Aliás, diga-se, a própria Igreja Católica Apostólica Romana também se subdividiu em setores e maneiras diferentes de interpretar a mesma doutrina. Então, olha só. Protestantismo, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa Grega, Russa e por aí vai. Então, ali já tem um monte. Protestantismo, dentro de protestantismo, mais um monte. Espiritismo,
para quem considera uma religião, ela traz em si princípios cristãos. Kardec, inclusive, lá na classificação de espíritas no Livro dos Médiuns, coloca como o verdadeiro espírita, o espírita cristão. Não adianta discutir comigo, vai lá ler e interpretar, ver a sua interpretação do texto de Kardec no Livro dos Médiuns. Muito bem. A preocupação aqui do padre não é com o cristianismo. A preocupação do padre é com a igreja. Ele até admite que existam diálogos de bons espíritos com os humanos, lembrando que até agora ele só admitia que se houver comunicação de maus de espíritos, seriam só de demônios, né? Então agora ele admite que existem de bons, mas que eles são os santos católicos. Só que ele diz, inclusive, o seguinte: os bons espíritos estão ensinando coisas legais, mas estão ensinando algumas coisas legais de um ponto de vista diferente da Igreja Católica. Igreja Católica, gente, nesse ponto da história ali, 1859, a primeira edição desse livro, 1859. Ela veio de um período chamado Idade Medieval, né? Esse período, que os historiadores chamam de um período negro na história do mundo, é um período onde a Igreja Católica foi muito, muito, muito poderosa. Talvez o ente mais poderoso de todo o período, mas não por motivos bons, infelizmente. Ela era muito poderosa politicamente, ela coroava e descoroava rei, ela era muito forte economicamente, era o ente mais rico do mundo, ainda é bastante, mas era ainda muito mais naquele tempo. Ela tinha muito poder, por consequência, por ser dirigida por seres humanos, ela era muito corrupta. Ela vinha de um poder de um período de negação da ciência terrível, terrível. Perseguiram os cientistas, perseguição vamos dizer assim, às bruxas, aos médiums. Então vamos lembrar ali da queima das bruxas, vamos lembrar da Santa Inquisição, onde eles julgavam, incriminavam, julgavam, executavam a pena de qualquer pessoa, normalmente com a morte. Então essa Santa Igreja, Santa Madre Igreja, era o ente mais poderoso do mundo até aquele período. Foi diminuindo e diluindo o seu poder depois de tanto tempo, graças ao crescimento de outras tantas religiões, graças também aos diversos escândalos que ela enfrentou e continua enfrentando, graças ao desenvolvimento do livre pensar do ser humano. Mas agora somos livres para pensar, analisar, agir, escolher o que nós queremos acreditar ou não acreditar em nada. Graças a isso, ela é hoje um tanto menor, ainda é muito grande, mas é um tanto menor. Então, a preocupação deste sacerdote, desse padre aqui, era em proteger a igreja. Ele não citou Jesus Cristo em nenhum momento aqui da pergunta, nem relacionou as coisas do cristianismo, só aos dogmas e às diretrizes da Igreja Católica. Tudo isso foi só para comentar a pergunta do padre, hein? Então, vamos à resposta de Kardec? Melhor do que ouvir o André, né? Vamos abrir aqui, que né, para mim é melhor aqui. Eis a magna questão. Resposta e letra, palavra de Kardec. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio, porque vinha revelar uma lei da natureza, provando o erro de uma crença julgada inatacável, e então foi condenado e excomungado. Continuando com Kardec. Se os espíritos tivessem sobre todos os pontos abundado no sentido exclusivo da igreja, se eles não proclamassem a liberdade de consciência e não condenassem certos abusos, teriam sido todos bem-vindos e não os qualificariam como demônios. Vou dar uma pausa aqui, está mais ou menos na metade da resposta de Kardec. Ele pegou um ponto fantástico, né? A acusação que Galileu sofreu quando
ele fez a grande, gigantesca descoberta. Provavelmente muita gente já sabia, mas ele foi o primeiro a revelar, através de estudos comprovados, que a Terra era redonda, que a Terra é que girava em volta do Sol e não o contrário. E aí, simplesmente por discordar da igreja, porque esse princípio não era aprovado pela igreja, a igreja acreditava que a Terra é o centro do universo e o Sol girava ao nosso redor, que nós somos os únicos habitantes desse universo inteiro e Deus existe só para nós. Ele foi condenado, ele foi atacado, ele foi excomungado. Veja bem. E ele foi... Engraçado que Kardec escreve aqui que ele foi inspirado pelos espíritos a chegar a essa conclusão. É muito natural que isso aconteça. E a conclusão de algo absolutamente natural, né? Hoje ninguém discute a questão da igreja, da Terra ser redonda ou não, de quem dá a volta. Bom, parênteses, tem gente que ainda acha que a Terra é plana, mas eu estou entendendo que eu estou conversando aqui com pessoas que admiram a ciência e a filosofia. Como Kardec assim o era. Os espíritas também devem ser. Se você não está acreditando nessas coisas, escolha outra filosofia que encaixe melhor com o seu modo de ver o mundo, tá bom? Mas o mundo é redondo, o mundo dá volta em volta do Sol, o mundo, o planeta Terra, outros planetas dão volta em torno do Sol, o nosso Sol, do nosso sistema, existem outros sistemas, existem outros sóis, por aí vai, tá bom? Então, Galileu foi condenado por atacar o que era inatacável, que era quem? A religião? Era quem? Era Jesus Cristo? Não, a Santa Madre Igreja Católica. Então, aí na segunda parte do texto que a gente leu até agora, Kardec fala isso. Bom, se todos os espíritos que tivessem se manifestado até agora só tivessem referendado os textos ou os princípios da Igreja Católica, vocês estaria tudo bem para vocês. Ninguém ia estar atacando o espiritismo nem nada, porque vocês iam se sentir, né? Ah, tá vendo? Os espíritos vêm, estão só falando coisas que estão em acordo conosco. E isso não faz sentido, né? O que os espíritos fizeram foram nada mais do que nos revelar e desdobrar com mais profundidade todas as leis naturais que nos regem toda a obra do Criador. Simples assim. E a relação que nós temos com o mundo espiritual e a comunicabilidade e por aí vai, tá bom? Vamos voltar em Kardec? Vamos voltar em Kardec. Tal é também a razão porque todas as religiões, os muçulmanos como os católicos, crendo-se na posse exclusiva da verdade absoluta, olham como obra do demônio qualquer doutrina que não é inteiramente ortodoxa do seu ponto de vista. Ora, os espíritos vêm não derribar a religião, mas, como Galileu, revelar-nos novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé sofrem com isto, é porque, como na velha crença de girar o Sol ao redor da Terra, estão em contradição com essas leis. A questão está em saber se um artigo de fé pode anular uma lei natural, que é obra de Deus, e se, sendo essa lei reconhecida, não será mais racional adaptar a interpretação do dogma a ela do que atribuí-la ao demônio. Ponto final no texto de Kardec. Olha só. Igreja Católica Apostólica Romana, e ele citou também aqui os muçulmanos como filosofias ou religiões arraigadas nos seus princípios, contra tudo aquilo que se vier a ser revelado posteriormente. Então, se a ciência fizer novas descobertas, e essas descobertas atentarem contra os princípios religiosos ortodoxos, o que se fala? Isso é obra do demônio. Se essa espiritualidade que veio através dessa doutrina nos revelar as leis naturais, ainda que Kardec fala novas leis,
não são novas. Foram para nós uma novidade. As leis já existiam. Foram para nós uma novidade. O mundo estava maduro para entender essas novas leis. Estamos mesmo, graças a Deus. Tivemos primeira revelação com Moisés, a gente tinha uma certa capacidade de entendimento. Tivemos segunda revelação com Jesus, mais capacidade, mais ensinamentos. Estamos melhor preparados, recebemos uma maravilha de doutrina que nos esclarece abundantemente sobre vários assuntos. Praticamente tudo que a gente precisa entender para viver uma vida regrada dentro de excelentes princípios e nos preocuparmos com a essência, que é o Espírito, essa doutrina trouxe e explica. Então, se é contra os princípios ortodoxos, arraigados, presos lá na sua origem, é obra do demônio. Simples assim. É assim que essas religiões mais firmes determinam a doutrina espírita. Infelizmente, há pouco tempo, eu liguei lá a televisão e passeando por aqueles canais de TV aberta, onde tem uma infinidade de cultos evangélicos constantemente no ar, 24 horas no ar, eles alugam lá o canal, ficam lá o tempo todo. Eu vi uma citação de um pastor falando do espiritismo, muito desrespeitosamente, inclusive falando de Allan Kardec. É assim, gente, é assim. Se vai contra aquilo que é o meu princípio, e mais, agora eu vou fazer essa afirmativa. Se vai contra os meus interesses, eu vou falar que é obra do demônio. Por que eu falo isso? Porque, como foi discutido muito nos últimos questionamentos, isso está nas últimas perguntas que nós vimos até agora, por consequência, está nos últimos vídeos que eu gravei até agora. Essas doutrinas, essas religiões precisam, vou repetir, elas precisam do demônio. Elas precisam dessa figura para, da maneira deles, controlar os seus seguidores, da maneira deles controlarem o seu rebanho através do susto, através do medo. Eles oferecem o demônio para controlá-los e para mantê-los fiéis. Eles vêm com a solução que só eles têm, mas ninguém tem. Acontece. É assim até hoje como um grande número de pessoas. Não nos enganemos, mas cada um vai despertar e cada um vai ter o seu entendimento no momento adequado. Não vou nem falar o que é certo, o que é errado, porque isso é de cada um. Não vou falar que todos os evangélicos são maus, porque não é verdade. Não é, eu tenho amigos evangélicos maravilhosos, nos tratamos com muito respeito. Católicos a mesma coisa, não são todos ruins, não tem nada disso, não estou falando isso. Outras matrizes, os muçulmanos, gente, infelizmente eu não vou conseguir lembrar agora. Se eu tivesse lembrado, eu teria salvo antes de gravar esse vídeo. A melhor e mais bonita, melhor eu não sei, mas a mais bonita e poética definição de Deus que eu vi até hoje, eu ouvi de um muçulmano num curso que eu assisti na internet um tempo atrás sobre o islamismo. Então, temos pessoas maravilhosas em todas as correntes, nas filosofias orientais, nas ocidentais, pessoas. Infelizmente, alguns usam mal os seus princípios. Quer dizer que no espiritismo é todo mundo bonzinho? Ó o dedão aqui, ó. Nananina, não. Não mesmo. Não mesmo. Também tem muitas pessoas usando principalmente a mediunidade de maneira muito ruim. E quando usa mediunidade no Brasil, naturalmente se liga ao espiritismo. As pessoas fazem essa conexão, né? Fulano é médium? Então é espírita. E também não é verdade. Tá cheio de médium por aí que não é espírita. Não é espírita. E aí, quando dão umas derrapadas, vira notícia, espalha em todo o noticiário, normalmente através de um escândalo, as pessoas vêm e atacam também o espiritismo por conta dos maus espíritas. Então, boas pessoas nós temos em todas as religiões, más pessoas também. Essa pergunta, essa questão encerra o diálogo com o sacerdote? Não, ainda tem mais. Encerra essa parte de demônios e inferno
nesse diálogo com o sacerdote, tá bom? Por isso que eu isolei ela aqui. Eu até achei que o vídeo ia ser um pouco mais curto do que está sendo, mas tá tudo bem. O importante é a gente extrair o máximo que a gente consegue. E vamos seguir com o diálogo agora, que vai mudar de assunto. Na próxima pergunta, ele já vai até começar falando assim, vamos deixar esse negócio de demônio para lá, vamos deixar esse negócio de inferno para lá, e vamos tocar um outro assunto. A própria proposta do padre. Ok, fim de vídeo. Kardecpedia aí embaixo, para quem quiser ler o texto, o mesmo texto que eu li. Se você tiver o livro, leia o seu livro também. Tire as suas conclusões, faça suas anotações, entra lá na internet, faz alguma pesquisinha, se quiser. Entra aqui, comenta, fala que eu falei tudo errado e tá tudo bem. Às vezes me abre o olho para uma coisa muito importante que a gente deixou passar. Ou se eu errei, cometi realmente algum equívoco, falei alguma besteira, seria fantástico que alguém me corrigisse, para que a gente possa sempre melhorar esse trabalho, ok? Não é só para elogiar, não. Tem que falar assim, ô André, presta atenção nisso aqui. É legal também, viu? Então, tá bom. Seja muito grato pela sua paciência de ficar comigo esse tempo todo. Se gostou, se inscreva no canal. Tem uma playlist aqui só com os vídeos do livro O que é o Espiritismo, ok? Aí, se quiser, gostou, de repente é a primeira vez que está assistindo, quiser dar uma olhada lá, tem alguns temas, tá tudo na ordem, estamos seguindo a sequência do livro até agora. Beijo no coração e até o próximo vídeo.